amigo torcedor, tudo beleza? Terminou a Série B, muita emoção nessa última rodada. E olha, nem vou falar muito nessa abertura, hein? Vamos ver tudo o que aconteceu nessa última rodada da Série B agora. É isso aí, pessoal, todos os jogos dessa 38ª rodada da Série B foram realizados hoje, no sábado, dia 25, todos os jogos às 17 horas, os 10 jogos no mesmo horário. Vamos começar falando dos menos importantes. Temos aí Avaí e Ituano 0-0, jogo lá na ressacada, ninguém marcou gols, mas também ninguém mais tinha pretensões nesse jogo, né? O Avaí e o Ituano já não tinham mais chances de acesso e também não corriam mais riscos de serem rebaixados. Portanto, 0-0, nada mudou para esses dois times aí. Continuamos aqui com mais dois times que também não tinham mais muitas pretensões. Botafogo e Londrina, jogo lá em Ribeirão Preto e deu tubarão, hein? O Londrina venceu com gol de William Barbio aos 14 minutos do segundo tempo, cobrando uma bonita falta para a equipe do Paraná. Porém, a equipe do Londrina já estava rebaixada, né? Para a Série C, já não tinha mais jeito. Termina aí com honra, termina vencendo a equipe do Botafogo, que ficou ali no meio da tabela, não tinha mais chances de acesso e também não corria risco de rebaixamento, o time de Ribeirão Preto. Muito bem, vamos para os jogos mais importantes. Vai aquecendo aqui, ó. Tombense e Mirassol. Esse jogo foi lá na cidade de Tombos. E olha, o Tombense precisava de um resultado positivo para sair da zona da degola, enquanto que o Mirassol ainda tinha esperanças de conseguir a classificação para a Série A. Bom, deu Mirassol, Luiz Otávio de cabeça aos 43 minutos já do segundo tempo, pôs o Mirassol na frente, 3 pontos para o Mirassol, mas essa vitória do Mirassol não adiantou muito, né? Porque o time acabou não conseguindo, não dependia só de si para se classificar e acabou então não conseguindo ficar entre os 4. A gente já vai ver a classificação final desta Série B. E o Tombense precisava vencer para escapar aí do rebaixamento. O empate também deixaria o Tombense rebaixado. Acabou então perdendo e o Tombense está rebaixado para a Série C do ano que vem. Junta-se aí ao ABC e ao Londrina, que já estavam rebaixados. Continuando aqui para falar de Ponte Preta e CRB. Olha só, a Ponte Preta também precisava de um resultado positivo para afastar a zona da degola, hein? O CRB já não tinha mais chances nem de classificação e nem risco de rebaixamento. Com 9 minutos de jogo, Pablo Alemão do CRB foi expulso por uma entrada dura, então já ficou aí mais fácil para a Ponte Preta. A Ponte Preta abriu o marcador com Pablo Diego aos 20 minutos do primeiro tempo. Esse foi o placar do primeiro tempo, 1-0 Ponte Preta. No segundo tempo, logo no início, com 1 minuto, Pablo Diego novamente marcou para Macaca e aos 38 do segundo tempo, Paulo Vileiro marcou o terceiro para Ponte Preta, 3-0 Ponte Preta. A Ponte Preta então permanece na Série B. Foi difícil, não foi fácil, né? Muita confusão lá pro lado da Ponte Preta, mas no final ainda acabou se safando aí de um rebaixamento, que seria muito ruim para a equipe lá de Campinas. Permanece, vamos ver se ajeita a casa para o ano que vem conseguir o acesso, né? Ok, continuando aqui com Chapecoense e Vitória. A Chape era outro time que estava lá na zona da degola. Situação difícil para a Chapecoense, que nessa última rodada tinha que enfrentar aí o Vitória, o campeão da Série B por antecipação, né? A gente já falou aqui, o Vitória fez uma campanha fantástica nessa Série B e então a Chape tinha uma situação bastante complicada nessa última rodada. E olha só, a Chape começou perdendo esse jogo. O Vitória marcou o gol aos 26 minutos do primeiro tempo
com o Welder de cabeça. Mas a Chape não esmoreceu e aos 34 empatou com o Marcinho. 1-1 o placar do primeiro tempo. Mesmo assim, a situação era complicada para a Chapecoense. No segundo tempo veio a virada. Kaique colocou o Índio Condá na frente aos 14 minutos e depois, aos 21, Bruno Nazário cobrando falta no ângulo, né? Fez então o terceiro gol, a virada da Chape aí, 3-1, e a festa do pessoal lá de Chapecó. A Chapecoense continua na Série B, né? Não vai para a Série C o ano que vem, conseguiu aí na última rodada escapar aí do rebaixamento. Parabéns aos envolvidos. Muito bem, os 5 primeiros jogos estão aí, agora vamos virar a página para ver os outros 5. Sport e Sampaio Corrêa. Bem, o torcedor do Sport ainda tinha uma pontinha de confiança, uma pontinha de esperança. Era difícil, né? O Sport não dependia só de si para conseguir o acesso. E olha que no final do intervalo, né? Todos os jogos terminaram ali. Teve um momento que todos os jogos estavam no intervalo, né? Porque todos começaram ao mesmo tempo. E nesse horário aí, no intervalo dos jogos, o Sport estava no G4, estava lá no G4, mas como não dependia dele, acabou não dando pro Leão, pessoal. No jogo, o Sport foi bem, abriu o placar com o Wanderson aos 26 minutos, depois aos 42, gol contra de Gustavo Henrique, 2-0 para o Sport, e ainda deu tempo de mais um no primeiro tempo. Fabrício Daniel fez o terceiro aos 48. Final do primeiro tempo, Sport 3, Sampaio Corrêa 0. No intervalo, o Sport, como eu falei, né, estava entre os 4 colocados e o Sampaio, apesar da derrota, não estava sendo rebaixado. Não estava sendo rebaixado mesmo com a derrota. Aí, segundo tempo, com bola rolando, logo com 2 minutos, o 4º gol do Sport, Fabinho marcou, e aos 21, pênalti para a Bolívia querida, Ítalo foi para a cobrança e diminuiu. Terminou então assim, 4-1 para o Sport. O Sport não conseguiu então terminar entre os 4 primeiros e a Bolívia querida acabou sendo rebaixada para a Série C, porque aí no segundo tempo a Chapecoense virou o jogo lá contra o Vitória, como nós vimos, e acabou deixando o Sampaio Corrêa na degola, né? A Chape se salvou e o Sampaio Corrêa foi quem entrou na zona da degola. Portanto, Sampaio Corrêa está rebaixado para a Série C no ano que vem. Se junta então a ABC, a Londrina e a Tombense, as 4 equipes aí que caíram então para a Série C no ano que vem. Esperamos aí que faça um campeonato melhor, né, na próxima temporada. Continuando, vamos falar agora de Novo Horizontino e Criciúma. O Tigre Paulista pegou o Tigre Catarinense, o time catarinense que já estava classificado para a Série A, né, conquistou esse acesso na última rodada. E olha só, amigo torcedor, porque alguns minutos aí o Novo Horizontino sentiu o gostinho de estar no G4, né? Lá naquele momento do intervalo dos jogos, o Novo Horizontino estava no G4. Mas é aquele negócio, né? É difícil não depender só de si. E aí acabou não dando para a equipe do Novo Horizontino. No jogo foi tudo bem, vitória por 2-0. O primeiro gol saiu logo com 1 minuto de bola rolando. Bobeada da defesa do Criciúma e o Novo Horizontino saiu na frente com o Marlon. E no segundo tempo veio outro gol aos 28, depois da cobrança de escanteio. A bola apareceu na frente do Rômulo, que pegou e fez o quê? Mandou de primeira de fora da área um belo gol, um golaço, né, do Novo Horizontino. Final de jogo, portanto, 2-0, mas acabou não dando aí para o time paulista. Ficou aquele gostinho, né? E poxa vida, faltou só um pouquinho. Se a gente tivesse feito tal coisa naquele jogo e tal, mas é assim, o futebol é assim mesmo e não deu para a equipe do Novo Horizontino.
Agora olha esse jogo aqui, amigo torcedor. ABC e Vila Nova, hein? Talvez o maior drama desta última rodada. O Vila Nova, que só dependia de si para conquistar o acesso, estava entre os 4 primeiros antes da rodada terminar. O Vila Nova, que não participa da primeira divisão da elite do futebol nacional desde lá dos anos 80, né? Quando a gente tinha mais de 50 times no campeonato, e estava com muita esperança de voltar porque só dependia de si. Muita expectativa para esse jogo contra o ABC, lanterna do campeonato. Mas olha aí o que aconteceu, amigo torcedor. Com 13 minutos de jogo, falta cobrada na área e gol contra do zagueiro Rafael Donato, ABC 1-0. E ainda no primeiro tempo, aos 41, o ABC ampliou com Tony Anderson. Que coisa! 2-0 para o ABC no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 33, o Rafael Donato diminuiu para o Tigre Goiano, mas já nos acréscimos, pênalti para o ABC, Tony Anderson cobrou e marcou o terceiro do time de Natal. Ainda deu tempo do Rafael Donato marcar mais um gol para o Vila aos 63 minutos, dando números finais aí, 3-2 para o ABC. Que coisa, olha só, o time do ABC, lanterna do campeonato, conquistou durante todo o campeonato 5 vitórias. 2 delas nas 2 últimas rodadas, né? Porque na rodada passada eles também venceram o Guarani lá em Campinas, também por 3-2, e também tirando as chances do Bugre de conseguir o acesso. Impressionante esse ABC, hein? Deixando todo mundo triste aí no final do campeonato. Olha, muitos torcedores do Vila foram para Natal, tinha um setor lá cheio, lotado de torcedores do Vila, foram para Natal, lá no campo do Vila, lá no Oba, os torcedores lotaram para assistir no telão, mas infelizmente uma grande decepção, não deu para o Vila Nova fica mais um ano aí na Série B, fez um trabalho fantástico, mas infelizmente não conseguiu a classificação. Agora vamos para os 2 últimos jogos, os jogos que deu tudo certo, hein? Atlético Goianiense e Guarani. Quem se aproveitou da derrota do Vila foi o rival Atlético Goianiense, que venceu o Guarani e assegurou a volta para a Série A no ano que vem. O primeiro tempo foi 0-0, teve 3 expulsões no primeiro tempo, 2 do Guarani e 1 do Atlético, mas aí no segundo tempo foi tranquilo para o Dragão. Aos 5 minutos, Dodô abriu o placar, 1-0 para o Dragão. 3 minutos depois, aos 8, o artilheiro do campeonato, Gustavo Coutinho, fez o segundo de cabeça e aos 46, Matheus Peixoto fechou o placar. 3-0, festa da torcida do Atlético, um time que fez um segundo turno espetacular, a melhor campanha do segundo turno, saiu lá da 11ª colocação, muito graças ao técnico Jair Ventura, que pegou o time nessa mesma época aí, lá no finalzinho do primeiro turno, começo do segundo turno, e fez um belo trabalho, colocando o Atlético aí entre os 4 primeiros. Parabéns ao Jair Ventura, a todo o elenco do time do Atlético Goianiense e a você que é torcedor do Dragão, que tá feliz aí com a volta do time na Série A. E quem voltou também, último jogo do campeonato, Ceará e Juventude, último jogo desta última rodada, estádio Presidente Vargas lá em Fortaleza. O Ceará já não tinha mais pretensões, né, no campeonato, já não tinha mais o que fazer, mas o Juventude sim, dependia só de si para subir e conseguiu. Não foi tão fácil assim como parece, o Ceará foi quem saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo, gol do Janderson para o time do Vozão. O Juventude empatou aos 41 minutos ainda do primeiro tempo, gol do Eric pegando o rebote do goleiro.
Final, portanto, do primeiro tempo, 1-1. Aí, aos 15 minutos do segundo tempo, o lateral do Juventude, Luiz Gustavo, levou o segundo amarelo e foi, portanto, expulso. O Juventude ficou com 1 a menos. Aí, aos 29, o árbitro marcou pênalti para o Ceará, mas na revisão do lance, o pênalti foi anulado lá pelo VAR. Olha só como a torcida do Juventude sofreu. Aí, aos 34, o Juventude virou o jogo com o gol do Jadson. Festa lá do Juventude, e o alívio mesmo veio aos 39, quando o garoto Juan marcou o terceiro gol do time gaúcho. Final 3-1 para o Juventude. O Juventude está de volta na Série A. Parabéns aí ao técnico Thiago Carpini, vice-campeão paulista com o Água Santa. Pegou o Juventude numa situação também ruim no campeonato e conseguiu fazer aí um belo trabalho. Juventude garantido na elite do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. E agora vamos à classificação do campeonato. Classificação final da Série B 2023. Vitória, campeão, 72 pontos. Juventude passou o Criciúma, né? E ficou com o vice-campeonato, 65 pontos. Criciúma em terceiro com 64 e Atlético Goianiense em quarto lugar também com 64 pontos. Essas as equipes então que conseguiram acesso para a Série A. Não deu para o Novo Horizontino, hein? Faltou só um tiquinho, 63 pontos para o Novo Horizontino. O Mirassol também, né? Os dois times do interior paulista, sexto colocado também com 63 pontos. E o Sport acabou ficando em sétimo, também com 63 pontos. O Vila Nova, que na rodada passada estava entre os quatro, acabou ficando, né, caindo lá para a oitava colocação com 61 pontos o Vila Nova. Em nono, o CRB com 57. Em décimo, o Guarani também com 57. Em 11º, o Ceará com 50. Em 12º, o Botafogo com 47. Em 13º, o Avaí com 44. Em 14º, o Ituano com 42. Em 15º, a Ponte Preta com 42. E em 16º, a Chapecoense com 40 pontos. A Chape, portanto, se livra da zona da degola. Quem cai é o Sampaio Corrêa, 17º colocado com 39, 18º para o Tombense, que também acabou caindo, 37 pontos. Londrina, que já estava rebaixado, penúltimo colocado do campeonato com 31 pontos. E o ABC, apesar das duas vitórias nas últimas duas rodadas, terminou lá na última colocação mesmo, 20ª colocação para o ABC, com apenas 28 pontos ganhos. Tá aí, portanto, tudo definido, amigo torcedor, nesta fantástica Série B de 2023. Foi muito legal a gente acompanhar essa Série B, hein? Tem mais coisa aqui, ó. A gente vai ver a artilharia final do campeonato dele, Gustavo Coutinho, que marcou o gol hoje, né? Do Atlético Goianiense. Termina então com 14 gols, artilheiro isolado da Série B. Vice-artilheiro, o Ítalo do Sampaio Corrêa com 13 gols. E o Wagner Love, que ficou muitas rodadas em primeiro, né? Acabou terminando aí com 11 gols. O Wagner Love, né? Que até tá machucado, não jogou as últimas rodadas. 11 gols aí, o terceiro maior artilheiro do campeonato. E depois vem aí Eric do Ceará, Derek do Guarani, Léo Gamalho do Vitória e o Caio Dantas do Vila Nova, todos com 10 gols. Esses, portanto, os principais artilheiros aí desta Série B. Aqui a gente tem o melhor ataque do campeonato, o Sport com 59 gols, né? Marcou 4 gols hoje, o melhor ataque do campeonato, mas que não foi decisivo para colocar o time entre os 4 primeiros. Atlético Goianiense, o segundo melhor ataque com 56, o Vitória, o terceiro melhor ataque
com 50. E depois vem Vila Nova, Novo Horizontino e CRB, equipes que não se classificaram, né? Mas que também tiveram bons ataques. O pior ataque de todos foi o da Ponte Preta, apenas 24 gols marcados, seguido do Botafogo com 25 gols marcados. E agora a gente vai para a defesa, ó. Melhor defesa do campeonato, Novo Horizontino e Vila Nova com 30 gols que levaram aí os dois times. O Vila Nova que tinha a melhor defesa. Nessa última rodada, o Novo Horizontino conseguiu empatar com o Vila Nova aí. Tomaram apenas 30 gols, as melhores defesas do campeonato. Depois Juventude, Mirassol e Vitória com 31 gols. Já o Londrina, a defesa mais vazada, 58 gols tomou Londrina. E o ABC, a segunda pior defesa, com 51 gols. Muito bem, a gente continua aqui para falar que tivemos então 380 jogos realizados, né? Série B completa com 796 gols, média de 2,09 gols por jogo, né? Não tivemos muitos gols esse ano na Série B. Tivemos 4 rodadas com 28 gols, que foram as 4 rodadas com mais gols, inclusive essa, a 38ª, também teve 28 gols, como melhor rodada aí em termos de gol, né? Juntamente com a rodada 28, 27 e a primeira. E a rodada 25 e 26 foram as piores em termos de gols, apenas 13 gols marcados. E então tá aí, amigo torcedor, olha que satisfação acompanhar essa Série B, hein? Muito legal mesmo. Talvez a gente faça mais algum vídeo aí na semana que vem para falar um pouco mais de tudo que aconteceu, como os times evoluíram ou não durante o campeonato, né? Alguma coisa mais detalhada aí para vocês, mas termina aqui a nossa cobertura, né? Mostrando os gols, mostrando a classificação, mostrando tudo aí para você, amigo torcedor. Eu espero de coração que eu tenha trazido essa informação que você estava esperando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí um joinha, isso ajuda muito, fortalece o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, faça o seu comentário, a gente tenta responder o mais rápido possível. Muito bem, parabéns aí ao pessoal, a torcida que conseguiu acesso, né? A torcida do Vitória, do Juventude, do Criciúma e do Atlético. E encerramos por aqui esse vídeo. Até a próxima, amigo torcedor. Valeu!